Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Na nossa oração da manhã, o que buscamos fazer é consagrar as nossas vidas, consagrar o nosso dia a Jesus Cristo, pelas poderosas e medianeiras mãos de sua Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Por isso que nós rezamos o Ângelus, confiando já nessa segunda-feira, neste início de dia, toda a nossa semana, a nossa vida, os nossos afazeres, os nossos serviços, enfim, tudo aquilo que tivermos que fazer, pensar, as nossas intenções, a Jesus Cristo, confiando que Ele há de ser o nosso guia. E nós fazemos tudo isso através da Palavra de Deus. E para o dia de hoje, para essa manhã, é a própria Palavra de Deus o motivo da nossa reflexão. A Palavra de Deus ilumina e questiona a nossa existência. Quem nos diz isso é o Frei Raniero Cantalamessa, num livro dele que é muito bom, que se chama O Mistério da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ilumina e questiona nossa existência. Então, amados, é com razão que o Frei Raniero, que o Cardeal Raniero Cantalamessa nos diz isso. Mas não somente porque ele tem a propriedade, a autoridade de ser o pregador do Papa, o pregador da Casa Pontifícia. Não é só porque o Frei Raniero ele tem uma grande oratória, não é pelo seu serviço pastoral, serviço que ele desempenha há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos ele prega para o Papa, ele é a pessoa autorizada a pregar para o Papa, desde São João Paulo II, passando por Bento XVI e agora com o Papa Francisco. Não é só por isso, amados. Não é por isso que eu digo que o Frei Raniero tem razão. O que me encanta e o que me faz acreditar, dentre tantas coisas, naquilo que o Frei Raniero nos diz, é que ele é um servo de Deus que sofre a palavra de Deus, que sofre a palavra divina na sua própria vida. Ele se comporta como aquilo que nos diz o Evangelho de São Mateus, um homem prudente que ouve as palavras de Jesus e as põe em prática. Então, se eu sei que o Frei Raniero é um homem que vive de fato a palavra de Deus,
que ele é um grande pregador porque ele se deixa moldar pela palavra do Senhor, quando ele nos diz que a palavra de Deus ilumina e questiona a nossa existência, eu preciso dar atenção a isso. Mas é claro, a gente não está aqui para ficar, elogiando ou tietando o Frei Raniero Cantalamessa. É que a própria palavra de Deus vai nos confirmar essa frase tão profunda do Frei, do pregador da Casa Pontifícia. E aí eu me utilizo de outro trecho da Sagrada Escritura. Como eu disse que a nossa meditação hoje não só será iluminada pela palavra de Deus, mas é sobre a palavra de Deus, nós vamos aqui buscando alguns trechos da palavra de Deus, da Bíblia, para que nós possamos entender a nossa frase inicial, que é que a palavra de Deus ilumina e questiona a nossa existência. Lá no Salmo 118, amados, no versículo 89, no versículo 90, o salmista diz o seguinte: é eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Irmãos, eis aqui o ponto de partida da nossa meditação de hoje. A palavra de Deus é eterna e imutável. Eterna e imutável. É para sempre, é desde sempre e para sempre. Ela não muda, ela não muda. Até porque, se Jesus Cristo é o Verbo de Deus, se Jesus Cristo é o Verbo encarnado, e Ele existe desde sempre e para sempre, a palavra proferida pelo Pai também é desde sempre e para sempre. O Pai sempre pronuncia o seu Verbo. Isso o próprio Cardeal Raniero nos diz nesse mesmo livro. O Filho de Deus é eterno, também como o Verbo proferido, pois desde sempre o Pai pronuncia o seu Verbo. Então nós já entendemos, a palavra de Deus é eterna. Desde sempre ela existe, desde sempre ela é e para sempre ela será. Isso posto, amados, isso entendido, passamos agora um breve exercício de reflexão. Se a palavra de Deus é imutável, se ela é firme, se ela é estável, se ela é eterna e sempre verdadeira, não seria também a palavra de Deus meio que um código de conduta para as nossas vidas? Pois ela não muda. A palavra de Deus não muda, ela é a verdade, ela é sempre constante. Não deveria ser a palavra de Deus a nossa regra de vida? Não deveria ser a palavra de Deus aquilo que nós devemos olhar com atenção e tentar basear as nossas vidas, até porque nós já sabemos, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Verbo encarnado. Então não deveria a palavra de Deus reger e iluminar as nossas vidas? Eu tenho a impressão de que vocês chegam à mesma conclusão que eu, de que sim. E aí o salmista, no mesmo Salmo 18, no mesmo Salmo 118, mas agora no versículo 105, ele nos diz o seguinte: vossa palavra é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada luzente em meu caminho. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, é um luzente, é uma lâmpada para os nossos caminhos. Então, de fato, é verdade. A palavra de Deus ela deve guiar as nossas vidas. A palavra de Deus deve reger as nossas vidas. E assim, amados, se nós assimilarmos isso, se nós concordamos com isso, a primeira sentença que o Frei Raniero nos diz lá na sua frase, ela se torna muito verdadeira para nós. A palavra de Deus ilumina. Pronto. Chegamos já a uma compreensão. A palavra de Deus ilumina. Ela é o nosso luzeiro na nossa caminhada. Na nossa caminhada que tantas vezes é repleta de trevas. Mas a palavra de Deus é um luzeiro também para o nosso mundo interior. É uma lanterna que quando nós a apontamos para os nossos corações, para o interior de nós mesmos, ela manda embora toda a escuridão, toda a treva do coração. Então a palavra de Deus não só é uma luz que nos ilumina, que nos ajuda a viver bem no nosso mundo, mas também nos ajuda a vivermos bem conosco mesmos, que nos ajuda a entrarmos em paz interior, que nos ajuda a fazermos o nosso recolhimento, que nos ajuda a encontrar Deus dentro de nós, porque Ele é a luz. A palavra de Deus ajuda a que toda a treva do nosso coração seja dissipada, porque ela é essa luz que ilumina tudo, e aonde a luz do Senhor chega, não há trevas que resistam. É igual um quarto fechado, se você acender a luz, ele não estará mais escuro. A palavra de Deus faz assim conosco. Então, a primeira parte da frase do Frei Raniero, nós já conseguimos entender. A palavra de Deus ilumina. Só que agora nós precisamos compreender o restante da frase,
que é quando ele diz que a palavra de Deus questiona a nossa existência. Mas como assim questiona a nossa existência? Então vamos por partes. Nós já entendemos que a voz do Senhor, que a palavra de Deus, ela nos serve como guia. Ela vai nos ensinando o caminho de perfeição. Nós temos na palavra de Deus uma regra de vida muito eficaz. Nós podemos nos basear as nossas vidas, a nossa vivência, o nosso proceder na palavra de Deus, que nós estaremos seguros. Então a palavra de Deus, ela é meio que uma forma modeladora. Ela vai nos moldando, ela vai nos modelando, ela vai nos colocando na forma que é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos coloca como que sofrendo a imitação de Cristo. Essa é a verdade. A palavra de Deus nos ajuda a imitarmos a Jesus Cristo. Então nós podemos entender que, sendo a palavra de Deus uma luz para a nossa vida, ela vai nos modelando. Ela vai nos ensinando como viver como Jesus Cristo, como viver a perfeição. E é fácil perceber isso, principalmente quando nós somos provocados por algum versículo bíblico, por algum trecho da Sagrada Escritura. São nesses momentos em que alguma palavra da Escritura nos incomoda, é que nós conseguimos perceber como que a palavra de Deus tem uma influência nas nossas vidas, mas mais do que isso, ela age poderosamente nas nossas vidas. Eu vou dar até um exemplo. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo ele diz o seguinte, Evangelho de São Lucas: tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Irmãos, eu confesso que eu fico um pouco amedrontado escutando essas palavras que são para mim duras, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que me vem na cabeça quando o Senhor diz que nada fica escondido são os meus pecados. O primeiro pensamento que eu tenho são das minhas faltas, das minhas fragilidades, dos meus pecados, das quedas que eu já sofri ao longo da minha vida. É como se caísse assim a ficha, sabe? Eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas, sobre os meus passos aqui na terra. Eu tenho responsabilidade. Existe uma pena do pecado. Existe uma consequência dos pecados. E nada disso ficará escondido. Nada disso está escondido do olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como eu me esconder do Senhor. Ele tudo sabe, Ele tudo vê. E aí, de fato, quando eu me encontrar com Ele, lá no meu juízo particular, é aquilo que São Paulo diz, né? Eu saberei como sou conhecido. Então, eu confesso a vocês que isso me assusta um pouco. Porque só Deus e eu sabemos a totalidade das minhas faltas. E às vezes nem eu sei, às vezes nem eu tenho plena consciência dos meus pecados. Muitas vezes é assim. Se eu olhar para a minha vida toda, claro, eu vou lembrar de muitas faltas, de muitas quedas, mas não de todas. Mas nada escapa da vista do Senhor, da atenção do Senhor. Então, eu fico até um pouco assustado, com essa palavra que está no Evangelho de hoje. Eu fico até meio acuado. Eu chego a pensar e a lembrar lá naquele outro trecho da Sagrada Escritura. Lá em Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60. Quando os discípulos dizem entre si, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Eu me coloco como os discípulos aqui, escutando o Evangelho de hoje. Essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? E olha como a palavra de Deus vai fazendo efeito nas nossas vidas, né? Logo que eu pensei nisso, eu já pensei na resposta de Jesus Cristo. Queres ir embora? É como você falasse, Alexandre, meu filho, quer ir embora? É só você deixar de me seguir, já que está sendo muito duro para você. Vai embora. Você quer ir embora? Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Só que, se a palavra do Senhor, irmãos, é para mim uma exortação, se tantas vezes ela é para nós uma chamada de atenção, antes disso ela é uma fonte de esperança. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque depois de dizer no Evangelho de hoje, depois que Jesus Cristo disse que nada fica escondido, ele adverte: prestai atenção à maneira como vós ouvis. Isso faz toda a diferença. Prestai atenção à maneira como vós ouvis. Os puxões de orelha de Jesus, eles não são sem motivo. Eles não são sem razão. Jesus Cristo sempre tem razão em tudo o que diz e em tudo o que faz. Só que a intenção de Jesus Cristo, claro, não é humilhar, não é condenar os seus filhos.
Jesus Cristo, quando diz uma palavra que é por nós ouvida como uma palavra dura, se eu entendo o Evangelho de hoje como sendo uma palavra dura, eu não posso aceitar, eu não posso entender que Jesus Cristo está me humilhando, que Ele está me condenando. Não é isso. Antes, amados, Jesus Cristo quer me corrigir e quer me salvar. Quando nós entendemos e absorvemos uma palavra do Senhor como sendo dura, é porque Ele quer nos corrigir, quer nos salvar, sobretudo porque Ele nos ama. E o amor de Deus corrige, o amor de Deus salva, o amor de Deus não deixa que o erro prevaleça. Não deixa que o erro prevaleça. E aí, se eu abro o meu coração à voz de Deus com humildade, com paciência, tenho certeza que com um pouco de calma eu vou entendendo. Por exemplo, que se nada fica escondido ante os olhos de Deus, ante os olhos do Senhor, é preciso que eu seja vigilante. E é preciso que eu busque agradar o Senhor. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Então, que eu agrade a Deus com os meus atos, com os meus pensamentos, com a minha vida. E, amados, eu fui entender isso meditando aqui para fazer a oração da manhã de hoje. Então, vocês entendem? É o que Jesus diz no Evangelho. Ouvi tudo com atenção. Prestai atenção à maneira como vós ouvis. É à medida em que eu estava preparando a oração da manhã de hoje que caiu essa ficha. Então, percebam, a palavra de Deus ela vai surtindo efeito nas nossas vidas. Com um pouco de calma, aquela mesma palavra do Evangelho de hoje que me assustava, agora ela me dá esperança. Ela é fonte de vida para mim, porque ela faz com que eu olhe para mim mesmo e perceba. Não, peraí. Eu preciso agradar a Deus. Ele me olha e o seu olhar, porque está sempre sobre mim, é um olhar de cuidado, é um olhar de atenção. Por isso eu devo agradá-lo. Ele me olha porque Ele me ama. Ele me olha porque Ele quer me salvar. Então eu também quero amar a Jesus Cristo. Eu também quero me conformar a esse olhar de Jesus. Eu quero sofrer o olhar de Jesus, para que assim a minha vida seja transformada. Vocês entendem? É dessa forma que eu posso, inclusive, me aproximar mais de Jesus, me aproximar da tão sonhada perfeição do amor de Deus. E aí eu entendo que, mais do que ter medo da palavra de Deus, o que eu devo fazer é aceitar ser educado por Jesus Cristo, por aquilo que Ele diz. E aí nós podemos entender essa segunda sentença que o Frei Raniero nos diz. A palavra de Deus questiona a nossa existência. Questiona a nossa existência. Ela questionou minha existência hoje. Acolher a palavra de Deus no coração, amados, é deixar-se corrigir pelo Senhor, moldar, é deixar-se ser santificado pelo Senhor e pelo seu Espírito, pela palavra de Deus. Porque é por esse cuidado de Jesus, é por essa atenção especial que Jesus tem por cada um de nós, é pelas suas palavras é que nós seremos salvos, é que nós receberemos a salvação. Quando nós acolhemos a palavra de Deus nos nossos corações, nós estamos acolhendo o próprio Jesus dentro de nós. Quando nós acolhemos a palavra de Deus em nossos corações, nós estamos tendo a nossa existência questionada, como diz o Frei Raniero. E aí nós podemos perceber que uma coisa ou outra, um ponto aqui ou ali, ainda precisam ser adequados ao caminho que é Jesus Cristo. Então, quando a palavra de Deus nos questiona, ela nos faz ver que nesse ponto, nesse momento, ali ou aqui, eu estou fora do caminho de Deus, estou fora do caminho da salvação. E aí, ao ter a existência questionada, a nossa existência ela se transforma em vida. Porque a vida é estar no caminho de Deus. Se nós estamos fora do caminho de Deus, nós estamos na morte. E aí a nossa existência só quer dizer morte. A nossa existência, ela só é uma existência. Ela não é vida. Então por isso que quando a palavra de Deus questiona a nossa existência, ela nos provoca a voltar para a vida, que é o caminho de Jesus Cristo. E aí eu sei que agora você também está concordando com o Frei Raniero, e claro, não porque eu falei dele, não porque eu sou um grande admirador da sua obra, da sua vivência, do seu testemunho de vida, mas porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz isso. Porque o Espírito Santo nos convence que a palavra de Deus ilumina e questiona a nossa existência. Amados, se isso faz sentido para nós, nesta manhã, nesse início de semana, a única coisa que eu acho que nós podemos responder a Jesus Cristo ante a sua palavra, que tantas vezes nos provoca, que tantas vezes é dura,
É como São Pedro respondeu o próprio Senhor: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A palavra de Deus devolve a nós a verdadeira vida. A palavra de Deus nos coloca no caminho do Senhor, nos faz alcançar o céu. Por isso que, assim como a Virgem Maria acolheu o Verbo divino, o Verbo eterno no seu interior, assim como ela se fez escrava da palavra de Deus, assim como a Virgem Maria entregou a sua vida à palavra de Deus, dizendo ao Senhor: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que nós também, com a ajuda da Virgem Maria, possamos dizer: faça-se em nós, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nesta segunda-feira, neste dia, nesta semana, nos meus próximos minutos, nos meus próximos segundos. Porque eu confio, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querido e amado irmão ou irmã, muito obrigado por ter rezado conosco nesta manhã. Continue nos acompanhando aqui no canal. A sua ajuda, a sua oração partilhada conosco aqui é uma força para que nós continuemos o nosso apostolado. Deixe também o seu joinha, o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe e se inscreva no canal. Dessa forma, de maneira também prática, você nos ajuda, tá certo? Fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus quiser.